noite. Começamos aqui mais um programa Noite Jurídica. Antes de dar início aos nossos trabalhos aqui, na verdade, aos nossos trabalhos, né, a esse bate-papo gostoso que toda semana a gente vem batendo aqui, eu vou agradecer a presença, né, das pessoas que foram ao Bazarte, que foi o bazar, né, que eu anunciei semana passada aqui com a entrevista com o comandante do 25º Batalhão, que é promovido pelo Lar Esperança, que é uma instituição de caridade que eu sempre venho, né, solicitando o apoio, né, de todos aqueles que nos assistem, todos aqueles amigos, colegas que gostam do nosso programa, a participarem dessa corrente de boa ação. Então, foi excelente o evento, foi muito bom o evento, teve o comparecimento maciço aí dos nossos amigos, né, da Procuradoria de Cabo Frio, os amigos da própria Aparecida Porto. Então, foi muito bom o evento. Eu acredito que o resultado do evento, a Aparecida ficou satisfeita, mas esse trabalho não pode parar. E não com relação à Cida, que Cida é incansável. Ela trabalha 48 horas por dia, acredito eu, um dia de 24 horas. Então, o trabalho dela, junto ao Lar Esperança, é incansável. Mas o nosso trabalho também tem que ser incansável. Então, a gente tem que contribuir, né, você fazer aquela corrente do bem. Está chegando o final do ano. Eu falo que não é só nessas épocas natalinas que a gente fica com o coração mais aberto e propenso a fazer boas ações, porque a pessoa que necessita só não precisa de boas ações no Natal. Ela precisa de boas ações o ano inteiro. Então, eu ia pedir, solicito aqui a vocês, todo o programa que eu faço aqui ao vivo, eu peço a colaboração de vocês ao Lar de Esperança. É uma instituição de caridade que cuida das pessoas portadoras do vírus HIV. É o trabalho incansável. Vão lá conhecer, fica ali no Braga, perto do Hospital da Mulher, essa instituição. Antes de, vou lá, não vou contribuir porque eu não conheço, então vou contribuir sem conhecer. Não, compareçam ao Lar de Esperança. As pessoas vão ter pessoas lá orientando a vocês, explicando qual é o trabalho, e eu tenho certeza que isso vai comover o coração de vocês e vocês vão passar a contribuir para essas pessoas que necessitam tanto. Digo que, às vezes, as pessoas ficam um pouco preocupadas, eu só posso contribuir com R$50, eu só posso contribuir com R$30, eu tenho uma blusa aqui nova que eu nunca usei, um vestido que eu nunca usei, um sapato que eu nunca usei, eu quero doar. Estou com vergonha de doar essas peças de roupa. Gente, se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que vai ser muito, né, totalizando todos os pouquinhos, somando todos aqueles pouquinhos. Então, se você pode contribuir com R$30, pode contribuir com 1 quilo de arroz, com 1 quilo de feijão, com uma peça de carne, tem roupas, sapatos, utensílios de casa, que você não utiliza mais, doe isso para lá, que ela constantemente, periodicamente, está fazendo bazar, vende isso por preços irrisórios, R$10, R$15, eu acho que até R$10, né, que ela vende. A pessoa vai lá, compra, adquire, você vai estar fazendo duas boas ações, né? Primeiro, doa. 3, doar uma coisa que você não utiliza mais. A pessoa que vai para o bazar, ela vai comprar alguma coisa que vai ser útil a ela. E esse dinheiro que é revertido para as pessoas portadoras do vírus HIV, que vão estar sendo beneficiadas com esse valor arrecadado ali. Então, esse fica o meu apelo. E agora, vou passar aqui para o meu convidado. Meu convidado de hoje é advogado, militante há mais de 10 anos aqui na nossa região dos Lagos, né, focando o seu trabalho, falo que é a região dos Lagos, que ele trabalha em todas as comarcas da região dos Lagos, inclusive até em Macaé, Rio das Ostras, Casemiro, não só abrangendo aqui Cabo Frio, Búzios, Arraial, Iguaba, Araruama, e trabalha toda a região dos Lagos, milita há 10 anos aqui na área, é especialista em direito do consumidor e responsabilidade civil. Estou aqui hoje com nada mais, além de tudo, é um grande amigo, foi meu professor quando eu iniciei ali, apunhava, sempre falo isso aqui, mas a gente tem que reconhecer, e eu só tenho a agradecer, punhava muito na época de estagiário, até o meu início, né, de profissão, foi meu professor, então com grande prazer que eu trago aqui o doutor José Guilherme Cury. Boa noite, doutor José Guilherme. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite a todos que estão assistindo. Novamente compareço aqui para esclarecer algumas dúvidas e alguns alertas em relação ao grande leque de informações que tem dentro do nosso direito, né? E é um prazer estar mais uma vez aí, junto... O prazer é todo meu.
Eu falo que é sempre uma honra. Quem conhece o doutor José Guilherme, vou chamar de Guilherme, doutor Guilherme, conhece que a vida dele não é tão simples. Ele está correndo para um lado, para o outro. Ele é um advogado hoje, que é um advogado que trabalha para diversas empresas, tá? Trabalha muito na área empresarial, trabalha para diversas empresas. Então, é 30 audiências, 20 audiências por dia. E hoje ele veio com um tema muito interessante, que nunca teve no programa, me perdoe a falha da minha memória, mas acho que nunca teve no meu programa, e um tema muito polêmico para a nossa região de Cabo Frio, para a nossa região litorânea, que é o direito marítimo. O direito das pessoas, a gente ouve muito falar na televisão, aqui mesmo, semana passada, infelizmente, não sei se foi semana passada, mas algumas semanas a gente teve um acidente, né, infeliz aqui, que atingiu um bombeiro, teve fotos, hoje com a grande movimentação de internet, essas redes sociais, no momento do acidente, fotografaram o bombeiro lá, infelizmente não com o braço decepado, mas braço em um estado muito crítico, né, por causa de um acidente envolvendo uma embarcação junto com um banhista. Na verdade, estava trabalhando, mas não deixa de ser banhista. Então, esse tema polêmico, o doutor José Guilherme trouxe aqui, a gente recebia muitas perguntas dos nossos telespectadores, aí na rua, às vezes, fala sobre a lancha, doutor, eu vi o jet ski andando, estava na Praia do Forte com minha criança, o jet ski veio, entrou na areia, né, com toda a velocidade, e o jet ski, o outro, né, fazendo manobras na beira da água. E todas as pessoas na rua pediam isso, como que se regula isso, doutor, como que se regula aquilo? Eu falei, ia explicando o que eu sabia, e o doutor José Guilherme veio nos presentear aqui com esse tema, para estar elucidando a todos vocês conhecerem, como sempre, o seu direito de cidadão, o seu direito de banhista, o seu direito de lazer. Né? As pessoas utilizam a praia para o lazer, mas também, às vezes, até para o trabalho. Então, todos, se vivermos harmoniamente, né, estaremos vivendo uma sociedade feliz. Aproveitando até o programa, o veículo de comunicação, né, doutor Rafael, para informar, está chegando o verão aí em Cabo Frio e triplica aqui os turistas vêm em grande proporção e aumenta muito a população e o perigo é maior. Então, fica aqui, na verdade, o tema e o alerta. O alerta para que as pessoas possam se precaver em relação à segurança no mar. E é muito importante que seja alertado quanto a isso. Saber então, seus direitos, né? Para iniciar o tema, vamos começar com relação de competência territorial. Como que funciona isso, José Guilherme? Qual a competência territorial aonde pode ter fiscalização? Na praia todo mundo sabe que tem fiscalização, mas no rio, na lagoa, né, aqui uma lagoa vizinha, Lagoa de Arão, pode ter fiscalização dentro, né, qual é a competência territorial dessa questão do direito da navegação? Sim, isso é interessante informar, porque nós temos aqui um espaço territorial de área litorânea muito extenso, né? O Brasil ele é gigantesco em proporção de área litorânea. Ele pega a extensão toda que vem do norte, descendo até o Rio Grande do Sul, fazendo aí um grande espaço de área litorânea. E a competência, na verdade, quem rege isso aí é nossas Forças Armadas, né? Na verdade, na terra, o Exército, no ar, a Aeronáutica, no mar, nada menos que a Marinha. Só que a competência não é só do mar. A competência, ela também gira em torno de lagoas e rios. Então, a competência também é fluvial e lacrustre, além do mar. E nossa extensão aqui, durante a corrente majoritária, ela reza que vai até 200 milhas, né? Então, dentro das embarcações que navegam aqui dentro dessa área de 200 milhas, seria um território nacional, é território brasileiro. Então, sendo território brasileiro, a competência e a jurisdição é brasileira. Tem bastante isso, doutor Zé Guilherme. Muita gente, essa questão das 200 milhas, né, a partir da praia, quem já teve o privilégio, né, de andar em cruzeiros transatlânticos, sabe que muitos deles possuem bingos, cassinos, na verdade, dentro deles, mas não podem se utilizar no momento que eles estão aqui dentro do território nacional. Então, eles vão a 200 milhas para fora, já é território internacional, que a gente chama, não é isso? Sim. Né? E abre lá o cassino, abre
tudo lá, as pessoas, a jogatina pode rolar solta. Quem já teve a oportunidade de andar transatlântico, cruzeiro, sabe que isso acontece. Às vezes vai, ué, mas abriu o cassino, até aviso. Ó, o cassino está aberto por causa dessa competência, porque no território nacional não pode haver, né, o cassino, estou certo? Tá certo, inclusive é interessante isso porque quando você sai da esfera da competência territorial, passa a ser pelo direito internacional, né? Seria já ele público ou privado, mas sai da competência brasileira. Então, na hora de julgar, isso pode ser escolhido por um tribunal internacional ou a jurisdição brasileira. Na verdade, quando sai o Brasil e tem a população brasileira, geralmente é escolhida a jurisdição brasileira para julgamento, mas nesse tipo de caso que utiliza tipo de jogos ou utilização de trocas, câmbio, a moeda, muitas vezes dentro desses cruzeiros não é a moeda brasileira, a moeda eles utilizam em dólar, né? E acaba ficando com a esfera do direito internacional e não da nossa jurisdição, a não ser que entre num acordo, né, com o tribunal lá de fora, ou da onde pertence a área que estiver navegando. E, doutor, existe alguma agência reguladora que regulamente essa questão, né, das navegações, que impõe esses limites, que impõe até a questão de pode andar em tantas velocidades dentro de áreas próximas a banhistas ou em canais, né, de navegação? Existe alguma agência reguladora que regulamente isso, que agências reguladoras têm o poder, entre aspas, de legislar? Vamos falar aqui, tem algumas, né, na natureza jurídica, mas a gente vai entrar nesse mérito. Mas ele já editar e regular, né, regras para essa questão. Existe isso? Assim como a agência reguladora de telefonia, assim como a agência reguladora de águas, né? Seja telefonia, a Anatel, seja de águas, que seria a de telefonia Anatel, seja de luz, a ANEEL, a de transporte marítimo, a ANTAQ. A ANTAQ é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. É uma agência reguladora que ela limita as diretrizes e normas em que as embarcações ou que a tripulação deve manter e deve seguir. Então, aquelas diretrizes estão todas elencadas dentro da resolução, dentro da ANTAQ, que seria a agência que regulamenta todo esse trâmite. E os órgãos fiscalizadores, quais seriam, como que eles funcionam para fiscalizar essas questões? Capitania Marítima, Capitania dos Portos, que é ligada à Marinha? Sim, é importante isso, porque além dessa agência, a agência existe, ela tem que ser cumprida. Como deve ser cumprida? Ela tem os seus órgãos de participação. Mas, na verdade, é para deixar bem claro que os órgãos de participação dentro dessa agência reguladora e dentro da competência da nossa jurisdição, ela é meramente administrativo, né? Então, existe o Tribunal Marítimo, que pouco se falam, mas que ele não tem poder jurídico, na verdade, nem um poder administrativo para auxílio juridicamente falando, né? Então, o Tribunal Marítimo ele tem uma competência própria, ele tem autonomia, mas ele não tem um poder jurídico, e sim um poder de auxílio à jurisdição. Ele auxilia o judiciário, né? E além do Tribunal Marítimo, ele exerce uma função de fiscalização, e esse órgão que ela na verdade, ela pertence ao Tribunal Marítimo, seria a Capitania dos Portos. Interessante falar da Capitania dos Portos, porque a Capitania dos Portos, doutor Rafael, e para nossos telespectadores, ela foi criada na época da colônia, em que Portugal tinha o Brasil como colônia e tinha que fazer aquela fiscalização, não tinha, os portos eram defasados, né, e não tinha como fazer aquela fiscalização, tendo em vista no início do programa, sendo falado, nossa extensa área nossa área marítima. Então foi-se criado essa Capitania dos Portos para auxiliar, na verdade, a fiscalização e regulamentar toda a nossa área, né? E, na verdade, se iniciou isso no Rio Grande do Sul, né? Que surgiu essa ideia, não sei se foi Dom João, na época se criou essa ideia, porque ali, na época da revolta das Farroupilhas, no Rio Grande do Sul, existia muita retenção e os rebeldes se encontravam e se reuniam e faziam ataques, às vezes, né? Em prol da sua política, na verdade, na época interna, em muitas áreas de rios, né?
Nós sabemos que no Rio Grande do Sul se encontram as duas lagoas maiores do Brasil. As maiores lagoas do Brasil se encontram no Rio Grande do Sul. São as duas lagoas, fica a Lagoa dos Patos e a outra que fica logo na divisa com ela. E aquela área ali é uma área de difícil acesso. E então teria que ter aquela fiscalização em forma de embarcação por dentro, que seria a fluvial. Então essa fiscalização se criou pela Capitania dos Portos na época da Revolta da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e dali se estendeu. Essa ideia foi praticada, o Tribunal Marítimo concordou, a Marinha, por sinal, também, e foi-se criada a Capitania dos Portos para auxílio em toda essa região. Então, na verdade, a Capitania dos Portos, ela auxilia o Tribunal Marítimo para que se faça manter a ordem e os regulamentos e as regras que devem ser seguidas pelo tripulante, pela tripulação. Até banhista, né? Talvez, temos direitos e deveres, Sim. né? Não só para as embarcações. Isso acontece muito. É um tema interessante, Guilherme, de a gente estar abarcando, porque eu ouvi muita reclamação, a gente na rua, que exerce, tem um cargo público, e até esse meio de comunicação, a gente faz esse programa para o povo, né? Para as pessoas que assistem. Todo mundo reclama, porque eu vi o jet ski na água, porque isso, a lancha. É para dirimir essas dúvidas. Muita gente, Zé Guilherme, questiona a respeito da habilitação. Como que é feita a habilitação? Há um processo seletivo para ser tirado da carteira, porque a habilitação de carro e moto não sabe como tira. Vai lá, paga a autoescola, faz as aulas teóricas, faz as aulas práticas, depois vai fazer a prova teórica, depois vai para a prova prática, eu sei que tira muito sono de muita gente. E para eu tirar uma carta, para eu ser habilitado, duas perguntas: precisa ser habilitado? Ou então eu estou lá, tenho um dinheirinho sobrando, vou lá e compro uma lancha. Ah, vou andar na lancha todo final de semana, tenho carteira de motorista. Ah, tenho carteira de você dirige carro, você dirige lá. Precisa ser habilitado para dirigir uma embarcação? E outra, como que é feito esse tipo de processo seletivo? Quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para ter uma carteira aí, se for necessidade, uma carteira para dirigir uma embarcação? Seja ela jet ski, seja ela lancha, qualquer tipo. Sim, é muito importante frisar isso em relação a esse tema, porque em nossa área, principalmente aqui, onde há uma grande área de lagoas, de mares, né? Nós temos aqui no Cabo Frio, principalmente a Praia do Forte, tem a Lagoa de Araruama, que pega a região ali de São Pedro Aldeia, Iguaba, Araruama, Arraial do Cabo aqui, né? Então, na verdade, isso aí tem que ser mostrado para a população, que é muito bonito ver o mar, é muito bonito ver o rio, as lagoas, mas tem uma seriedade por trás disso, né? Tem que ser acompanhado das normas de segurança. Muito bom andar de lancha, muito bom andar de jet ski. Todo mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo brinca. Mas a condução dela é muito séria, até porque ela pode acarretar num acidente grave, que pode levar à morte, como acontece. Já aconteceram casos em Cabo Frio interessantes, tristes até, né? Mas lembrando, além desse caso do bombeiro que você comentou, teve um que repercutiu de forma nacional e até internacional em grandes jornais, foi o caso do Tom da Galeia, que era um barco que não tinha capacidade para poder enfrentar um alto mar, somente lagoa, tendo em vista a sua estrutura física, além da estrutura física, né? Quando ele se saiu para fora do mar, onde não pegava mais, onde começavam as ondas ou área de mais risco, ele acabou tombando porque não tinha uma estrutura para suportar. Importante até comentar isso porque, como é área marítima, entra de novo, como no início do programa eu comentei, o Tribunal Marítimo, que vai, né, dizer as regras, a Capitania dos Portos, assim como testemunhas do ocorrido, em forma de laudo. Isso tudo, como é meramente administrativo, ela serve de quê? Ela serve de apoio e auxílio ao judiciário. Essa competência é estadual. Então, quando aquelas pessoas que sofreram um acidente ou que eles tiveram que reivindicar isso ao judiciário em forma de indenização. Então, quer dizer, na verdade, ali a Capitania dos Portos e o laudo, na verdade, marítimo que se dá, que por trás tem o Tribunal Marítimo, ele serve de auxílio, justamente para que essas pessoas possam resguardar o seu direito quando está navegando. A pessoa está ali passeando, ela acha que está, né, segura, está tranquila. Então, quer dizer, a pessoa que tem aquela empresa, a pessoa que trata com população, trata com turista, né, recebe, inclusive, para isso, ela tem que ter todas as normas de segurança seguidas
para que possa ter o conforto de seus passageiros, né? Para não E a acontecer um segurança. acidente como esse. Então, se existe uma falha na segurança e é constatado isso por laudo da capitania e por laudo do Tribunal Marítimo, devem ser indenizados, né? E a Então, habilitação, precisa ter? isso, voltando até o assunto que você tinha perguntado de início, né? Acabou nos perdendo, né? No caso do Toma Galéia, a habilitação, ela é obrigatória, assim como é a obrigatória a indenização da habilitação quanto ao veículo, é também obrigatória a habilitação para você trafegar. Para conduzir Você as pra conduzir, embarcações. sim. E te perguntar, a questão de fiscalização. A gente sabe, hoje em dia tem uma lei, né, eu acho que foi mais implementada, mais fiscalizada aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente na capital, a questão da lei seca. Isso é uma grande discussão. Porque a lei seca, ela é para automóveis, né, automóveis, veículos automotores terrestres. A lei seca vale para ela, né? E eu quero saber se também vale para embarcações. Porque todo mundo, quando a gente fala de embarcações, você que talvez a grande maioria aqui da nossa cidade tenham embarcações até para trabalho. Não digo nem a grande maioria, mas tem muita gente que tem embarcação para trabalho. Vai pescar, vai ter um barco de turismo. Aí a gente vê aí o grande boom na nossa cidade, principalmente Cabo Frio, e até para outras regiões, Iguaba, Araruama, existem marinas e grandes marinas, cheios de lancha. Então, final de semana, lancha, lazer, a pessoa vai lá tomar uma cervejinha, chama os amigos, faz o churrasco aqui, o churrasco ali. Existe esse tipo de fiscalização também para embarcação marítima ou pode beber, não tem problema algum, só vale essa lei da lei seca, só vale para embarcações não, veículos automotores terrestres. Na verdade, além desse assunto, voltando à habilitação, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter habilitação, que hoje é chamada de arraiz amador, hoje não, sempre foi, né, chamada de arraiz amador, que é a primeira habilitação inicial para que você possa conduzir um jet ski, uma lancha de pequeno porte, desde que você não use aquilo para profissional, para profissionalismo, e sim para lazer. Então, arraiz amador, você tira na Capitania dos Portos, você faz uma prova escrita, ali tem alguns conhecimentos que você tem que ter para você poder navegar e conduzir o jet ski ou a lancha de pequeno porte, para passeio, para lazer. E eu sou um grande defensor, eu particularmente, sou um grande defensor para que as mesmas normas que são utilizadas para fins terrestres sejam utilizadas também para fins marítimos, né? Porque ali o tráfego hoje de embarcações ele é muito grande, aqui principalmente no canal de Cabo Frio, no canal de Itajuru. Então, eu vejo como se fossem carros transitando e pedestres atravessando, e no caso da marítima seriam pessoas nadando, atravessando o canal, atravessando o mar. E eu acho que tem que ser isso fiscalizado de uma forma bem severa. Eu acredito nisso, vejo isso, sou profundo defensor disso e observo isso aqui na nossa região. Infelizmente tem alguns que conseguem até de uma forma gritante sair desse olhar da Capitania dos Portos, desse olhar do Tribunal Marítimo, mas eu navego, eu tenho arraiz amador particularmente, e eu, de vez em quando que eu estou passeando, eu observo isso. Eu já sou muitas vezes parado, doutor Rafael, umas 3 vezes num dia, numa brincadeira. Mas eu não discordo, eu não critico também o trabalho deles, não. Quando para a embarcação da Capitania dos Portos com fiscalização, me pedindo documentação da minha embarcação e pedindo a minha documentação pessoal para habilitação, que é a arraiz amador, eu prontamente me identifico, prontamente demonstro minha carteira, o registro da embarcação, o documento da embarcação, e por mais que eu seja parado por mais de 3 vezes, eu concordo com aquilo ali. Porque eu observando, eu sou um exemplo prático disso, porque eu estou navegando e eu estou vendo. Então eu posso passar isso para os nossos telespectadores, para o senhor e para todos que estiverem assistindo. Na verdade, eu sou profundo defensor dessa fiscalização. E aqui em Cabo Frio nós temos também a Guarda Marítima, que é a Guarda Marítima que pertence à Prefeitura, que ela, além da Capitania do Esporte, ela dá auxílio também à Capitania. Então, na verdade, ela faz a denúncia de um determinado local que às vezes a Capitania não está. Então, a Prefeitura, junto ao órgão fiscalizador, que seria a Marinha, ela tem um grande auxílio e está de parabéns, porque eu tenho percebido uma grande atuação, principalmente no verão, da Prefeitura
perante a sua guarda marítima, né, que são os guardas municipais, na verdade, que eles utilizam cursos específicos para atuar no mar. E esse auxílio à Capitania dos Portos é imprescindível e muito importante. É importante, né? Gente, vamos para o breve comercial. O papo aqui está muito bom, interessante, principalmente para a nossa região. Saber dos direitos também. Após os comerciais, a gente vai começar a falar, né, dos direitos, também dos banhistas. Falar assim, pode fazer isso, não pode fazer isso. Viu alguma irregularidade, a quem denunciar. Então, isso a gente vai ver logo após os comerciais. Fica aí, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Boa noite. Começamos aqui o nosso segundo e último bloco, infelizmente, do nosso programa, Noite Jurídica. Quero mandar um abraço aí para a técnica aí, para o Fabiano, o Marquito, o Horto, a galera toda aí, até o Lobão aí, todo mundo. Não sei o nome do novo ali, que está há pouco tempo. O Lucas, um abraço aí para todo mundo. Oi? Cabeça de Quideirão. Aqui todo mundo, né? Marquito aí, é o Everton. Aqui todo mundo sacaneia todo mundo, mas está tudo certo. Doutor José Guilherme, mandar um abraço, que sem eles, né, a gente não poderia estar realizando esse programa aqui. A contar o Milton e o grande Miguel também. Doutor José Guilherme, no terminado o último bloco, a gente estava falando sobre a questão do arraio, questão da segurança. Vou querer também entrar na questão do cidadão, se está errado, se está, vamos dizer, um jet ski para entrar na praia, como que o cidadão pode ver que está errado, que está certo. Mas antes, você estava falando agora do intervalo, quem tiver interesse de fazer o arraio amador para estar dirigindo, habilitado a dirigir alguma embarcação marítima, precisa do quê, doutor? Infelizmente, para as pessoas que adquiriram embarcações ou têm um jet ski, acho que é tão simples assim, pega o barco e sai andando, na verdade não é. Né? Isso aí gera responsabilidade e essa responsabilidade ela pode gerar sanções, penalidades, então a coisa é séria, não é uma brincadeira assim, é um lazer, mas um lazer que tem uma responsabilidade, né? Até porque ali transitam, navegam outras pessoas, nadam outras pessoas, existem banhistas, assim como até na via terrestre, né? O interessante é que para você adquirir, é como se você adquirisse a habilitação, mas na verdade você não tem a prova prática. Isso é interessante falar porque existe um projeto de lei desde 2004, esse projeto ainda não foi aprovado, mas ele está em andamento, que é para o uso da prova prática na habilitação. Como é que você faz? Você vai até a Capitania dos Portos. Hoje faz é exigido a comprovação da prática. Hoje já é exigido, você vai lá com um certificado, uma declaração. Não a prática na hora, não, né? A prática você não faz a prática na hora, mas você tem que apresentar, né? Tem umas agências aí que estão cobrando aí para se fazer, você faz lá uns testes e depois você vai apresentar, eles já apresentam a aula de navegação lá, o tempo de hora, que é necessário para apresentar. Parece que são 10 horas. Certo. Você tem que ter 10 horas apresentadas. Então, quando você chega na Capitania dos Portos da tua cidade, você vai lá e faz sua inscrição. Ali eles vão pedir uma série de documentos para você apresentar e marca-se uma prova escrita. Na prova escrita, você sendo aprovado, você apresenta essa documentação. A documentação que é apresentada, ela tem que agora, na verdade, não existia isso, né? Até um tempo atrás aí, até um ano, né? Salvo engano, você tem que apresentar a sua prova prática. Você tem que ter horas de aula de prova prática marítima, seja de jet ski ou seja de lancha. Isso tem que ser apresentado na capitania, antes não tinha. Mas na prova, você faz a prova de inscrição e aí você teria uma segunda fase que seria a prova prática, para poder ali analisar se você está sendo um bom condutor ou não, se você está seguindo as normas que devem ser na verdade seguidas. Por que isso, Rafael? Porque me gera um pouco de preocupação, na verdade isso até em forma de denúncia, né? Utilizando esse veículo de comunicação, por quê? Eu acredito muito que não conheço as agências que estão fazendo essas provas práticas, mas que possa haver uma certa camuflagem. Isso me preocupa, porque isso vai prejudicar o banhista. Então, essa camuflagem, na verdade, como acontece também, até, né, infelizmente, para veículo terrestre, né? Muitas pessoas compram carteira aí e você vê que é um mau condutor e pode acarretar num acidente sério. E na navegação, mesma coisa, né? Como acontece isso nessas autoescolas, né? Pode acontecer também nessas agências, nessas marinas onde
Eles estão patrocinando essa... É perigoso. Então, deveria sim haver uma fiscalização, uma prova prática pela Capitania dos Portos após a prova escrita, né? Então, eu acho importante que seja aprovada essa lei que está desde o mês de 2004 tramitando, para que entre em vigor e comece a botar em prática esse tipo de prova. Doutor Zé Guilherme, eu não vou discordar com você em nada. Eu acho que realmente tem que ter. Se a gente com o veículo automotor terrestre, lá a gente passa o sufoco danado, faz prova teórica, faz as aulas, tem que botar o dedo, faz a prova teórica, depois você tem a prova prática ali, né, dá aquele nervosismo e tudo. Porque, veículo terrestre, lógico, a proporção é muito maior. Mas o veículo aquático, principalmente para essas regiões marítimas, porque se a gente for pegar o Brasil todo, é banhado, fora o interior do Brasil, é claro, mas é uma grande extensão territorial banhada pelo mar. Quase todas essas cidades que são banhadas pelo mar possuem uma navegação constante de embarcações marítimas, seja ela para o turismo, seja ela para a diversão, para o lazer, para a pesca, para o trabalho. Então, eu acho necessário, realmente, não custa. Quanto mais segurança, tivemos um caso, acho que foi ano passado, se não me recordo, a nível nacional, que o rapaz, não foi aqui, foi em São Paulo, o garoto de 15 anos pegou o jet ski da tia, da madrinha, e ao aborcar na praia, entrar na praia, acabou atropelando uma criança de 2 anos, agora não me recordo a idade dessa criança. Mas era pequena, estava brincando de baldinho, areia, a criança, o cara passou por cima e acabou vindo a óbito. E fora outros acidentes, constantes acidentes, que às vezes não vem nem a mídia. Uma colisão, um aborramento, né, que é uma colisão. Isso eu acho que tem que haver mais rigor para você habilitar uma pessoa a dirigir qualquer tipo de veículo, tem que haver um maior rigor. Tanto da capitania, né, eu perguntei com relação à questão da lei seca, eu não sei se a capitania aqui faz, na verdade eu sei, mas queria deixar para o senhor responder. Esse maior rigor, esse maior, como o senhor falou, eu não esquento a cabeça para ser parado 3 vezes pela capitania, 4, 5 vezes, que é o maior rigor que eles vão estar fazendo. A gente vê quem frequenta as praias daqui, principalmente a Praia do Forte, que é a mais movimentada, vê, às vezes, cada vez mais absurdos, né, as pessoas, né, com embarcações fazendo, querendo até se exibir de forma grotesca e pondo em risco, né, as pessoas. Com relação a essa questão da lei seca, é feito esse tratamento junto à água, na água? Então, Rafael, na verdade, isso é uma novidade que tem ocorrido, né? E essa novidade é uma novidade interessante e importante que seja aplicada, porque eu já fui verificar no Rio, na verdade no Grande Rio ali, na sua orla, eu tenho visto sendo aplicado o bafômetro pela Capitania dos Portos. A Marinha está utilizando os bafômetros, um alerta ao pessoal aí, que se isso for utilizado pela Capitania de Cabo Frio, gente, evitar de beber quando for conduzir uma embarcação, é lugar de lazer, é lugar de brincadeira. Se quer beber, se quer, né, criar ali a embarcação como um aniversário ou uma festa, contrata-se um mestre para se conduzir. Esse mestre não participa, é como se fosse um motorista de ônibus. Você brinca à vontade, você tem o seu lazer, você tem a tua participação de forma recreativa, mas não conduzindo a embarcação. Porque eu acho interessante que seja aplicado o bafômetro nesses casos das embarcações aqui, principalmente na nossa região. E é aplicado? Ainda não vi sendo utilizado ainda aqui na nossa região ainda. Salvo engano, se está sendo utilizado há pouco tempo, mas que deveria ser utilizado como eu vi em alguns casos no Rio de Janeiro, para evitar justamente acidentes, evitar justamente que a pessoa conduza a sua embarcação alcoolizada, que gera um verdadeiro absurdo, né? Se você for analisar, se for acontecer um acidente de forma grave aqui em Cabo Frio, em época turística, em época de verão, isso gerar aí transtornos aí em reportagem, começar isso vai virar uma bola de neve e é feio, isso é feio para a nossa cidade. Nossa cidade é tão bela, tem belezas naturais, o acompanhamento está sendo feito de perto, a capitania, junto com a Guarda Marítima e a Marinha, no caso, ela faz uma fiscalização boa aqui na região. Acontece um acidente desse, como aconteceu de outras, de grandes proporções, fica ruim para o turismo da nossa cidade.
Então, é preciso que as pessoas tenham noção para poder conduzir as suas embarcações, não beberem na hora de conduzir, não ficarem de brincadeira, prestar atenção ali na hora do leme ou na hora de conduzir o seu jet ski. E um agravante, eu acho, maior, questão de embarcações marítimas, é que não tem freio. Sim. Né? A lancha, você que sabe botar uma ré, você está com o motor, mas aí vai depender muito. O jet ski não tem freio. O freio é você soltar o acelerador que ele vai embicar e vai frear. Então, quer dizer, tem aquela coisa do carro que você freia, o carro parou. O jet ski não tem freio. Se estiver indo para um lugar, ele vai continuar indo. E o mais importante, principalmente na área de praia, que tem onda. Detalhe importante é que também é importante ser frisado que o menor de 18 anos não pode pilotar o jet ski nem a lancha. Muitas vezes o pai ali tem a lancha, tem o jet ski, deixa o filho brincar, às vezes alcoolizado ou não, mas deixa o filho brincar, o filho pega o jet dispara, você não consegue segurar o jet ski nem a embarcação e aí pode causar um acidente grave. Menor de 18 anos não tem que conduzir, ele não tem, carro, nem pode, nem jet, nem poderia. Então, além disso, a velocidade aqui na nossa região, ela tem que ser rigorosamente fiscalizada. Eu vejo aí, são os maiores casos da capitania multar, parar o jet, ou apreender, ou tirar a pessoa da água, justamente por causa da velocidade. É importante frisar que em lagoas de rios, como a gente tem aqui, Canal do Itajuru ou outras lagoas, você não pode ultrapassar 5 nós. A velocidade de 5 nós nas lagoas, ela deve ser respeitada. Né? Na praia, você pode andar de forma livre, a 200 metros. Respeita-se, gente. Respeita o limite dos 200 metros, porque tem muito banhista ali naquela área dos 200 metros. Às vezes quando tem onda, ou surfista, ou mergulhador, o que for. Né? Banhista tomando banho. Respeita-se os 200 metros. Se você quiser parar um pouquinho na areia, né, dar uma descansada, ou parar com o jet ski, bater um papo com alguém, ou ir num barzinho, alguma coisa. Tomar água de coco. Claro, não pode beber bebida alcoólica, não poderia de hipótese nenhuma. Mas você tem que prestar atenção bastante quando você estiver se aproximando, atravessando os 200 metros. Você tem que seguir de forma perpendicular a 3 nós. Não pode ser ultrapassado isso. Além das ondas, que podem prejudicar também, porque você não consegue segurar a embarcação, ela pode seguir. E aconteceu como aconteceu nesse caso. Se eu não me engano, foi no Guarujá. Na Bahia, o jet ele não conseguiu se segurar, inclusive era menor, até eu me lembro, talvez. E essa embarcação seguiu e pegou numa criança e acabou matando. Só que nesse caso, tem vários casos no Brasil, né? Onde não há uma fiscalização rígida. Então, Zé Guilherme, vamos assim, 3 nós, para o leigo. Qual seria essa velocidade? A gente fala 3 nós, aí o público, o pessoal que está nos assistindo, vai para a praia no final de semana, ou até quem tiver o privilégio, para ir à praia agora durante a semana com essa lua aí cheia que está fazendo. 3 nós, um parâmetro para a pessoa que está nos assistindo, na praia está verificando, pô, está mais de 3 nós, tá com 3 nós. Qual seria o parâmetro? Mas eu sei que a precisão é difícil, mas mais ou menos uma comparação, o que seriam os 3 nós nessa embarcação que vai adentrar na areia? Sim, 3 nós significa mais ou menos, doutor Rafael, você caminhar. Né? É um motor ligado, com um pouquinho mais de velocidade somente, é um caminhar de uma pessoa. Caminhar de uma pessoa andando do lado da embarcação seria a mesma velocidade de 3 nós. Você dando uma corridinha de leve, seria a velocidade que você teria que utilizar a máxima num canal, que seria 5 nós. Corridinha de leve, correndo devagar. Eu acho que isso tem que ser fiscalizado, eu acho que isso tem que ser cumprido, porque justamente no mar. O detalhe, que é mais importante, que você deixar sua embarcação também parada na beira da água, também não poderia. E também não pode, na verdade. Você tem que seguir de forma perpendicular, né, a 3 nós, encostar na areia. Caminhar. Porque você imagina, você está brincando ali, seu jet parado ali na beira da água, está boiando para lá e para cá, pega uma onda, derruba ele, bate em cima de alguém, bate em cima de uma criança. Não poderia. Então, o jet deve ser parado na areia, na beira da água, na beira da areia. Não deixa o jet na água, não deixa o jet na água. Então, eu acho que se seguir essas normas de segurança, a gente tem um verão tranquilo, né? Tendo conforto de você leva a sua família para a praia, para curtir com a tua família, ou até mesmo você numa embarcação, você verificando que uma outra pessoa responsável do lado está se cumprindo a norma, deve ser cumprida, e eu concordo e sou um grande defensor das normas para que se aumente as diretrizes
e a norma legal para que se restrinja mais ainda a lei em relação à condução dessas navegações. É importante, né, para a gente que vive aquela questão, nem todo mundo, acho que dá para todos brincarem, se divertirem e fazer o que puder fazer, né? A pessoa que vai tomar banho, é o banhista, está curtindo a praia, e muitas das vezes a pessoa, né, você é o condutor, tem sua embarcação, né, a gente também, muitas das vezes a gente está do outro lado também, a gente está do lado do banhista, né, igual o motorista, não é você está andando de carro, você uma hora vai ser um pedestre, então é importante você estar respeitando todas as regras da sociedade. Essas regras são fundamentais. Quer andar rápido com o seu jet ski, com sua lancha, vá para o alto mar, põe em risco a sua vida, dos seus tripulantes, né? Mas ali não você vai pegar ninguém, não vai atropelar ninguém, não vai machucar ninguém, vai para lá. Agora, dentro do limite da praia, ninguém está impedindo. Porque o programa está contra, impedindo que a gente pare ali. Não, não é isso. Respeitar, não é o limite de 5 nós ali no canal, que seria o canal do Itajuru aqui, indo para a Boca da Barra, saindo para o alto mar, 5 nós. É o limite de 3 nós para parar na praia, é o limite de 3 nós. Isso tem que ser respeitado. Vou parar, chegou ali 50 metros da praia, vou ficar dando pirueta com jet ski e pondo em risco outras pessoas. Tem banhista, tem surfista. Nossa cidade, né, temos grandes surfistas aqui que nasceram na nossa cidade. É uma cidade que todo mundo vai lá, pega a sua prancha, vai para a praia, criança. Pô, você acaba ocasionando um acidente desnecessariamente. Não Sim, é isso? você vai lá passear, é um inconveniente muito grande, né, doutor Rafael? Para todos que estão assistindo também, você vai com a tua família, né, tá de férias às vezes, vai lá, pega seu filho, sua filha, passeia na beira da água e vem um irresponsável conduzindo de uma forma irregular, né, um brinquedo desse aí, um jet ski ou uma lancha, podendo prejudicar ou causando um acidente. É um desagradável muito grande, Que é o né? lazer. Agora, houve alguma irregularidade. As pessoas que estão nos assistindo, né, hoje, estão vendo a questão de embarcação, falamos sobre os direitos, mais os direitos e deveres da pessoa que conduz, que eu acho que é o que podem ocasionar mais acidentes. Havendo alguma irregularidade, onde eu posso denunciar? Vi uma embarcação na praia, lógico, a embarcação infelizmente não tem placa, tem nome, né, mas consegui ler o nome, consegui verificar as características da embarcação, aonde eu posso procurar para denunciar essas embarcações que eu provavelmente acho que estejam, né, infringindo alguma lei. A denúncia aqui, no caso, é feita na Capitania dos Portos, né? A embarcação ela deve ser registrada, tem um número, como se fosse a placa de um automóvel, né? A embarcação também tem seu número de placa, que é um registro que é feito. Esse registro tanto fica na Capitania dos Portos, como ele também é fiscalizado pelo Tribunal Marítimo. Então, além do registro, você tem que ter a habilitação para conduzir aquela embarcação, né, que nós falamos aqui, que é a Raiz Amador, que é a primeira carteira. Se você quiser algo profissional dentro dessa área, você quiser tratar com tripulação, com turismo, conduzir uma embarcação maior, então você tem que fazer além da Raiz Amador, que é chamada de mestre. Essa carteira de mestre, primeiro você tem que passar pela Raiz Amador para pegar de mestre. Você não pode ir para de mestre direto sem ter a Raiz Amador. Isso eu ia perguntar agora. Escolaridade, né? Você passa primeira série, segunda série. Então, nessa área de navegação, você tem que passar pela Raiz Amador para depois pegar de mestre, né? Então, você não possuindo nenhum registro da embarcação, você não possuindo a Raiz Amador, com certeza aquela embarcação é de alguma propriedade, ela vai receber uma multa, essa embarcação não vai poder navegar e ela vai ser, na verdade, tirada de circulação, né? Então, para cada caso, tem uma sanção. Para cada irresponsabilidade, para cada descumprimento de lei, existe uma sanção. Ou é a perca da carteira de Raiz Amador, ou a suspensão, ou até mesmo somente uma multa, ou apreensão da embarcação. Então, para cada, né, atitude atípica, no caso, tem uma norma jurídica, tem uma sanção a ser cumprida. Pelo condutor. Sim, pela Capitania dos Portos. A denúncia é feita na Capitania dos Portos, que é quem fiscaliza assim, aqui na região. É importante falar isso, porque com certeza deve ter, né, um disque denúncia, alguma coisa que até na hora, momentaneamente, havia uma embarcação assim, assado, para ligar,
para denunciar. Né? Tem, mas caso não tenha, eu acho que a sanção é que eu sempre digo aqui no programa, doutor Zé Guilherme, não adianta a gente conhecer nossos direitos sem exercê-los. Não adianta a gente estar vindo aqui, o programa Noite Jurídica sempre teve essa função e vai continuar tendo, se Deus quiser, uma função de esclarecimento. Isso não é um programa político, isso não é um programa com nenhum outro intuito, e sim de esclarecimento. Esclarecer os direitos das pessoas. Agora, no verão, são o direito das embarcações, que é um tema em voga, onde quem mora, quem reside aqui na região dos lagos, vê muito essa questão. Então, não adianta, porque eu vi o programa Noite Jurídica do doutor José Guilherme, ele falou que tinha que, mais ou menos, não caminhar. Pô, o jet ski passou aqui voado, bom, atracou. Está errado, está errado. Não adianta saber dos seus direitos sem que você exerça-os. Então, soube, vai lá, faz a denúncia anônima. Tá entendendo? Não quero me identificar, não quero que a constrangimento, porque eu conheço fulano, eu conheço ciclano, mas faz com fundamentos também. Porque a capitania vem trabalhando, como o doutor Zé Guilherme falou, não sei se por azar do senhor, mas por 3 vezes foi parado em um dia só, a capitania vem trabalhando. E vocês também têm que exercer o direito de vocês. Reclamar, ligar para a capitania, falar, está acontecendo isso em tal lugar. Tivemos um acidente, infelizmente, um acidente trágico, aí há 3 semanas atrás, com um bombeiro que teve seu braço, vamos dizer, escalpelado, né, pelo motor de uma lancha. Não estou falando de quem é a responsabilidade, mas é um acidente que talvez pudesse ser evitado. Se é da lancha, se é do bombeiro, eu não vou entrar nesse mérito também, porque eu não sei como aconteceu o acidente. Eu estou falando do acontecido. Mas é um acontecimento que talvez pudesse ser evitado. E existem outros casos além desse aí. Esse é porque chamou atenção, porque quem conduzia, me parece, era um bombeiro, e quem foi a vítima parece também ser bombeiro. Então, quem conduzia também. Mas existem outros casos também de atropelamento de embarcação. Assim como o condutor também tem o seu consenso, o banhista, como você comentou aqui no início, também deve ter o seu consenso, né? Se ele vai para fora da área de arrebentação, se ele sai dos 200 metros, acho que não custa nada utilizar uma boia, né? Você vai mergulhar, utiliza uma boia de sinalização, dizendo que ali existe uma pessoa mergulhando. Até nadando mesmo, você pode puxar, como o bombeiro ou salva-vidas às vezes faz, joga uma boia e puxa para dizer que existe alguém ali. Então, eu acho que a consciência tem que ser de todos. Utilizando a norma de segurança. É verdade. Porque o banhista, às vezes, também, vou lá para fora. Aí passa a lancha, está fora dos 200 metros. Aí, daí é difícil ver, quem já andou em alguma embarcação, você olha o horizonte. Difícil, às vezes, ver alguém atravessando a sua frente. E, como eu disse, agrava-se mais o problema, porque não tem freio. Não tem como puxar lá o freio ou frear para tentar evitar a colisão, o atropelamento, para diminuir as consequências, né, do atropelamento. Você vai passar por cima e tem fora a hélice, né, do motor que causa, né, alguns estragos. Então, Zé Guilherme, foi muito explicativo esses apontamentos que nós fizemos aqui. Infelizmente, o programa, né, já vai estar chegando ao fim. O Fabiano está ali, dando um ok. É o caso curioso do Shangri-La. É do Shangri-La. O Fabiano falou que tem 3 minutos ali. Até não... O senhor trouxe aqui um caso curioso da embarcação Shangri-La, que aconteceu na Segunda Guerra. Vamos explicar para depois a gente para as considerações. Sim, na verdade é só como um histórico interessante. A gente está falando sobre isso, né? Na verdade, o direito de navegação, ele é um leque muito grande de normas jurídicas, né? É um leque de grandes proporções, dentro do direito administrativo, dentro do direito internacional público e privado, né? Existem coisas muito mais sérias do que só uma brincadeirinha, só um lazer, como a gente está aqui. Na verdade, eu restringi esse assunto dessa forma para que pudesse abranger a nós, a população aqui, de forma geral, na região dos lagos, né? Mas existem direitos mais complexos e que exigem seguro, cargas pesadas, né? Crimes acontecidos na nossa área, fora nas 200 milhas, né? Onde existem abarroamento de embarcações de grande porte, como cargueiros, né? Que carregam contêineres, né? De petróleo. Então, quer dizer, existem coisas muito mais complexas, né? A gente se restringiu dessa forma, porque o verão está aí, é preciso que a população tenha noção e tenha consciência das normas de segurança, né? A população aumenta muito aqui no verão. Mas aconteceu um caso interessante, doutor Rafael, até deixar aqui, muitas pessoas não acreditam, né? Muitas pessoas contam muito caso de pescador, né?
Aqui é caso de pescador, historinha de pescador, e no entanto existiam pessoas que comentavam no Arraial do Cabo sobre uma embarcação que navegava na costa do Rio de Janeiro, uma embarcação civil de pesca, com 6 tripulantes. O nome dessa embarcação se chama Shangri-La. Essa embarcação foi fazer uma pesca e saiu muito da nossa área e foi para a área do Rio de Janeiro. E ela desapareceu, né? Enfim, depois de muitos anos, isso eu falo de coisa de 10 anos, foi se descoberto, sob uma testemunha de um oficial da Marinha Alemã, que fez uma denúncia no tribunal, lá no, se eu não me engano, no tribunal de Haia, e o próprio tribunal alemão, porque é o seguinte, na Alemanha eles indenizavam as famílias que sofreram dos ataques nazistas. Então, tudo aquilo que era provado e apresentado para que fosse como sofrimento daquelas pessoas que sofreram sob o ataque nazista, eles indenizavam. Então foi levantado um depoimento de um oficial que estava navegando aqui num submarino na nossa costa do Rio de Janeiro e que, infelizmente, da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, ele teve um alerta e soltou um torpedo, né? E acabou atingindo uma embarcação. Né? Essa embarcação era uma embarcação civil e ele deu todas as características dessa embarcação. Então, quando as pessoas no Arraial comentavam que uma embarcação de pescador foi abatida por um navio, um submarino nazista, isso era verdade, porque isso já foi levantado em prova. É, inclusive, um processo judicial complexo, em que, inclusive, um colega meu que atua no Rio e que já levou esse recurso até o tribunal na Alemanha e está sendo debatido até hoje em prol dessa informação, né? Você vê como é que é interessante, né? Essa curiosidade que para dar confiabilidade. Ah, foi abatido nazista, nada. E não só aqui na costa do Arraial do Cabo, tem uma obra chamada, eu não sei quem é o autor, não me lembro do nome, mas uma pessoa criada aqui na nossa região, que ele lançou uma obra chamada Grandes Naufrágios na região de Cabo Frio. E ali naquela obra tem-se relatos, tem provas de navios na Segunda Guerra Mundial nazistas que corriam aqui na nossa orla, no Oceano Atlântico, passando na costa brasileira, indo até Santa Catarina, descendo para o Rio Grande do Sul, percorrendo a Terra do Fogo, indo até o Oceano Pacífico. Tem vários relatos. É interessante essa questão. É uma curiosidade, né? Que muita gente, o doutor Zé Guilherme, sempre trazendo essas surpresas. Mas, doutor, vou passar para as considerações finais. Eu quero imensamente agradecer a sua disponibilidade de estar vindo ao programa. Eu digo que os meus convidados não vêm um programa do Rafael, não vêm um programa da Cabo Frio TV. Vêm para estar explicando a vocês um pouco do direito de vocês. Eu agradeço a disponibilidade do doutor Zé Guilherme. Como eu disse inicialmente, quem o conhece sabe que é um advogado trabalhador, militante, que eu digo, e é verdade, mais de 30 audiências, às vezes, por dia, que tem que delegar muito dessas audiências a outras colegas, porque não tem como dar conta de tantas audiências por dia. E agradecer esse tempo, esse espaço que ele se dedica aqui no nosso programa. Sempre foi uma pessoa muito solícita, não comigo, com vocês, telespectadores. Eu acho que isso é um respeito com quem está nos assistindo, de estar ligando e estar confirmando a presença, vindo com temas abrangentes, até temas que eu peguei ele, que a gente não milita nisso, dificilmente vai achar alguém que milite e que conheça, né, os direitos da navegação, que eu disse para ele que eu estava ouvindo muito, chegando à temporada, ouvia muitas pessoas comentando, questionando sobre isso, e eles prontamente falaram, vamos fazer a fala sobre isso. Vou até trazer um caso curioso, que é o caso da embarcação Shangri-La. Então, foi muito elucidativo, né, os apontamentos que nós fizemos aqui. Tenho certeza absoluta, né, que todos, tanto os banhistas como os navegantes que estão nos escutando, vão ter que se conscientizar, porque a capitania está aí e as sanções estão aí para serem impostas. A justiça está aí para ser feita. Você que se sentiu, né, prejudicado no seu direito, você tem que correr atrás. E as pessoas que prejudicarem o direito de outro vão estar conscientes que isso vai ter sanções, não sanções pequenas. Então, doutor Zé Guilherme, passar para as considerações finais do senhor. Bom, é um prazer estar aqui novamente, doutor Rafael. Obrigado por esse programa, por ser chamado novamente. É um prazer sempre estar aqui, né, ao seu lado, que eu tenho como grande admiração, grande amigo, né, nesses anos de caminhada, você no poder público, eu no poder privado. É verdade. Mas, na verdade, em prol da mesma causa, né,
nas defesas dos nossos direitos, na defesa dos nossos clientes e elucidando também fatos controvertidos, fatos que são relevantes para a população em si e principalmente para a nossa população aqui da nossa região, em forma de um alerta, em forma de uma denúncia ou em forma de um conhecimento geral que a pessoa tem. Então, se tiverem mais dúvidas, se quiserem abordar mais um tema que acha interessante, você que acompanha o programa do Dr. Rafael, Noite Jurídica, pode ligar para cá, pode mandar por e-mail para aqui, pede o telefone, pede o e-mail para ser enviado e a gente está aí prontamente para atender toda a população, tirar as dúvidas que quiserem. Sempre prazer, Rafael. Lembrando essa questão de comunicação com o programa, eu falo a verdade que eu não entendo muito bem, não sei mexer muito. Mas nós temos o Facebook, que na maioria das vezes, quando entram em contato com a gente pelo Facebook do programa, é Noite Jurídica lá, né, o nome do Facebook, eu acho que se denomina isso, né, Noite Jurídica. Então, quando eu entro em contato, né, sempre me passo, às vezes também eu dou uma bisulhada lá, né, vejo, dizer que eu não sei mexer muito, mas o que a gente não sabe, a gente aprende. Também a internet também não é uma coisa para mim, bicho de sete cabeças. Estou aprendendo a mexer nessa rede social, mas quiser entrar em contato, quero que fale de direito trabalhista, quero que fale sobre isso, sobre aquilo, sobre... Né? Gente, vem só contactar a gente lá no Facebook, Noite Jurídica, que a gente vai estar fazendo, vai trazendo um convidado. Vocês, nossos colegas advogados, também querem comparecer ao programa e tenham esse meio de comunicação, é só contactar a gente lá. O programa é aberto para todos os advogados daqui da região dos Lagos, não tem panelinha, não tem complô, para todos os advogados. E o programa é feito para vocês aí que nos tenham paciência, né? E agradeço a vocês estarem nos assistindo. Muito obrigado, muitíssimo obrigado e até semana que vem. Fiquem com Deus.